continuar com o Vida Sustentável. Um menino de 12 anos e o sonho de garantir qualidade de vida à família interrompido. A tragédia ocorrida no aterro sanitário de Teresina reacende as discussões sobre a demora para pôr fim aos lixões do Piauí. Essencial para garantir segurança e dignidade aos catadores de resíduos, com promoção do desenvolvimento sustentável. O Ministério Público, a Procuradoria Regional do Trabalho, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o Tribunal de Contas têm trabalhado juntos para que isso aconteça. E é com o auditor de controle externo do TCE, Bruno Cavalcante, que eu estou aqui para tratar mais acerca desse assunto. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Olá, Gorete. Obrigado pelo convite também. Infelizmente, o que vem como base para a gente é essa tragédia da morte dessa criança de 12 anos, que apesar dos pais terem orientado tanto para não irem para aquele local, ele conseguiu entrar na esperança de conseguir dinheiro para ajudar a família em tantas situações. E a gente observa que essa situação, infelizmente, não é um ponto fora da curva, né? Continua sendo muito frequente aqui no estado do Piauí. Por que a gente tem demorado tanto? Por que são tantos os desafios para a implantação dos aterros em todo o estado, Bruno? O primeiro ponto que a gente precisa destacar é que essas áreas que recebem resíduos, né, tanto lixões ou aterros sanitários que estejam em fase já de operação, são exemplos de parques industriais. Então, você tem ali uma movimentação de maquinário, você tem caçambas, tratores, você precisa de uma sinalização, trabalhos noturnos são feitos ali, né, tanto no período de dia como à noite. Então, assim, é preciso haver um controle muito grande de acesso. E aí o que a gente nota é que, dadas as condições sociais, né, de muitas pessoas, eles tentam buscar sobrevivência na coleta, né, na catação nessas áreas. Então, é aí que nasce toda a problemática. Inclusive, o Tribunal de Contas fez já esse mapeamento como sugestão para resolver esses problemas aqui no estado do Piauí, que seria, na verdade, não um aterro para cada município, né, mas 7 aterros, salvo engano, seriam suficientes para atender a toda essa demanda? Como que foi desenhado isso e qual que seria a logística? Como é que está essa situação? Pronto, esse foi um trabalho, produto final de um trabalho que a gente fez, né, uma ação de controle externo lá do tribunal, em que a gente tentou entender por que os municípios piauienses não conseguiam deslanchar com relação à disposição, né, regular dos seus resíduos. Então, o que ficou claro para a gente é que você tem no estado do Piauí muitos municípios de pequeno porte, tá? Só para te dar um corte aqui, são cerca de 188 municípios com até 15 mil habitantes. E assim, operar um aterro sanitário exige uma escala, você precisa de uma concentração de resíduos muito grande. E aí eu faço aqui a meia-culpa, o Tribunal de Contas exigia meio que a aplicação da lei como se cada município devesse operar o seu aterro. Vou te interromper só para a gente mostrar o mapa, né? Que é justamente esse desenho de onde ficariam os aterros, né? Atendendo a vários municípios. Isso. Então, quando a gente superou esse entendimento e percebeu que a solução caminhava para um arranjo, para uma aglomeração desses municípios, a gente conseguir dar escala, né, a coleta dos resíduos, a gente conseguiu visualizar, tá, o que o mapa está apresentando. Então, a gente dividiu o estado do Piauí, tá certo, em 7 áreas, onde a gente pudesse concentrar, tá, esses resíduos. Ou seja, em outras palavras, 7 pontos com vocação para a implantação de aterros sanitários, destacando que a gente já respeitou 3 áreas que já tinham aterros sanitários operando. Então, no caso, Buriti dos Lopes, Altos e Água Branca, tá, que são polos que a gente colocou aqui para receber resíduos. E aí, outros 4 que precisariam ainda ser implantados. Inclusive, eu conversei também com a doutora Áurea Madruga, ela que é promotora do Ministério Público, que atende a essa área de meio ambiente, tem acompanhado tudo isso também, falou que 41 municípios já encerraram os lixões baseado nesse tipo de desenho, digamos assim. Outros 12 estariam em processo e mais 33 na região de Picos que devem formalizar isso em breve. Então, nos próximos meses nós teríamos um total aí de aproximadamente 86 municípios, mas ainda está distante dos 224 municípios. O que falta? O que é necessário para a gente fechar essa conta? A gente está fazendo um trabalho de alerta, né, e fazendo reuniões com esses municípios, tá certo?
doutora Áurea, junto com o Tribunal de Contas, tentando mostrar a viabilidade do arranjo. Então, só para dar números aqui, os dados que a gente levantou no trabalho mostram que você precisaria de cerca de R$ 3,00 por habitante mês, tá certo? Para custear essa disposição final em aterros, tá, privados sendo operados. Então, assim, a gente percebe que há sim uma viabilidade muito grande, né? O que a gente precisa é convencer esse gestor, né, da responsabilidade que ele tem com relação a cessar esse crime ambiental, que é colocar, né, o lixo né, nessas áreas inapropriadas. Então, assim, eu acho que o trabalho de convencimento está sendo bem feito. O ano passado, em junho, né, de 2024, nós estávamos com 25 municípios, né, tendo encerrado a destinação a lixões. Agora nós já estamos caminhando aí para pouco mais de 80 municípios, né? Então, assim, eu prevejo que num horizonte aí de mais ou menos uns 12 meses a gente consiga, de fato, declarar o estado do Piauí como um estado em que não opera mais lixões. Isso em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que inclusive não estabelece prazo, né, na verdade, para a questão dos lixões, que se trata de um crime ambiental, mas para os rejeitos, que é aquilo que não tem uma destinação em relação à reciclagem, a tratamento. E isso a gente entra em um outro ponto, que é o trabalho dos catadores de resíduo, que há necessidade de toda uma organização, de uma regulamentação, exatamente para evitar essas condições degradantes que a gente observa. A gente está vendo aí imagens já da questão das cooperativas, mas infelizmente em muitos locais ainda a gente vê o trabalho em lixões. Em relação aos catadores, como é que está esse processo de formalização para garantir um trabalho mais digno? Isso, olha, quando a gente levanta a bandeira que o caminho da solução é o arranjo para a gente operar esses 7 polos de concentração, né, onde tem potencial para ter os aterros sanitários, a gente tem que pensar que, paralelamente, você vai ter que olhar para essas pessoas que sobrevivem da catação. Então, no trabalho que a gente fez, a gente levantou aí, na época, cerca de 1.000 pessoas, e ainda eu acredito que esse número é subestimado, viviam dessa catação. Tá? Então, é preciso entender o seguinte, que a solução do aterro sanitário, ela precisa vir associada a uma política pública voltada para esses catadores. De que forma? A gente tentando formalizar essas pessoas em cooperativas, tá certo? Tentando fomentar a implantação de centrais de triagem próximas a essas áreas de recepção de resíduo, até porque você, com isso, além de você fomentar, né, dignidade a essas pessoas, você também reduz a massa de lixo que você vai destinar ao aterro sanitário, dando uma sobrevida ao aterro sanitário. Então, quando a gente fala hoje do arranjo, né, levantamos essa bandeira e vamos aos municípios sensibilizar para a necessidade, né, e da viabilidade financeira de poder contratar o serviço de disposição final, a gente também levanta a bandeira e dizendo o seguinte, que é preciso olhar os catadores, dar estrutura para afastar essa ida, digamos, irregular a áreas de lixões, a depósitos, porque eles se colocam em risco, né, de contaminação e de sofrer acidente, como infelizmente aconteceu aqui em Teresina. E mesmo dentro dos aterros que seguem todo o controle devido, não é o ideal que esses profissionais trabalhem naquele ambiente, porque de qualquer forma existe um risco de contaminação. Então o ideal é a formalização em cooperativas, em associações que possam usar todos os equipamentos de segurança e possam também melhorar a renda, evitando, por exemplo, a figura do atravessador ou de outras empresas que trabalham nesse sistema. Nesse sentido também, está sendo feita essa regulamentação, vocês estão acompanhando isso e como que estaria? Olha, nós temos no tribunal hoje uma divisão voltada para assistência social. E dos trabalhos que está sendo feito lá pela colega Ângela é justamente essa abordagem junto às cooperativas. Então, a gente tem dado palestras, feito, né, inspeções em loco, tentado contato com essas pessoas, tentando orientar, né, e sensibilizar o gestor também, porque ele é que é a peça-chave nesse processo de mudança, tá, ok? Para que se instalem as cooperativas, até porque a própria iniciativa privada, ela tem interesse que essas cooperativas aconteçam, tá? Porque há todo um mercado aí de retirada de materiais recicláveis, em que é fomentado pela iniciativa privada, né? Nós temos um decreto de logística reversa aqui no Piauí, e assim,
Eu entendo hoje que o nosso maior desafio é vontade política, é fazer divulgar que a solução não é impossível, tá certo? E o tribunal, junto com o Ministério Público, tem feito esse trabalho via essas reuniões, essas palestras, sensibilizando os gestores para essa temática. Eu quero agradecer muito a Bruno Cavalcante, ele que é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, trazendo as informações para a gente aqui, o que a gente espera que isso possa realmente deslanchar, para a gente ter mais qualidade, né, de vida e desenvolvimento sustentável. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, pode contar conosco.